Aleluias, glória a Deus. Eu quero nessa tarde compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 45, e nós vamos ler dos versos 4 ao verso 8, que diz assim a palavra do Senhor. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais e nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, queridos amigos, amigas que estão conosco, essa palavra ela é bastante impactante, porque nós vamos ver aqui o início do capítulo 45, é um momento em que José ele se dá a conhecer a seus irmãos. E ele inicia essa narrativa mostrando aqui, né, José diante dos seus irmãos. E em determinado momento ele se sente comovido de poder vê-los, né? Então, no versículo 4 que nós lemos, começamos a ler, vai dizer que ele revela ali a sua verdadeira identidade, né? Ele vai dizer: olha, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E no versículo 8, ele vai dizer: olha, assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Nós conhecemos a história de José, nós sabemos, né, que o Senhor o elevou como governador naquele lugar. Mas quando a gente olha aqui para o capítulo 45, nem sempre a trajetória de José foi assim. José, ele entendeu o propósito de Deus na sua caminhada, na sua história de vida. Ele não chegou como um governador, ele não estava vivendo um novo tempo, uma nova história de um dia para o outro, ou por acaso. Não, irmãos e irmãs. É importante a gente entender que para que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas, existem processos ao longo do caminho. E José passou por cada um deles. José, ele precisou passar por cada processo para que ele chegasse até aqui. E na minha vida, na sua vida, não é diferente. Nós precisamos passar pelos processos da vida. E tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, e ontem eu estava compartilhando ela na igreja, que diz assim: o que te desafia te transforma. O que te desafia te transforma. Os processos que José passou foram desafios para a vida dele, para que ele pudesse viver algo maior, aquilo que Deus tinha preparado para ele. E na nossa caminhada, irmãos e irmãs, não é diferente. Os processos pelos quais nós passamos, né, pelos quais nós vivenciamos, são desafiadores. Todos nós enfrentamos desafios, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja na saúde, seja
no meio dos amigos, seja em vários lugares, na área financeira. Todos nós, na nossa caminhada, enfrentamos momentos de desafios. E eu quero falar para você nesta tarde que Deus, Ele quer te conduzir a um novo nível na presença dEle. Deus quer trazer sobre a sua vida um novo tempo, uma nova história, um novo momento na sua caminhada. E Deus não nos chamou para a gente ficar parados, estagnados, acovardados, frentes aos desafios da vida. Quando nós olhamos para a história de José, nós entendemos, que ele é um, desses personagens bíblicos, o qual entendeu que os desafios que ele estava enfrentando era para viver um novo tempo na presença de Deus. Na Bíblia nós encontramos vários personagens que enfrentaram muitos e dos mais diversos desafios, mas que perseveraram nesse período, que tiveram fé, que confiaram no Senhor e puderam experimentar de um tempo de maravilhas em Deus. José é uma história muito inspiradora porque ele também enfrentou vários desafios na sua caminhada, muitos altos e baixos, mas ele entendeu que era necessário para que ele pudesse viver um tempo de milagre. O que te desafia te transforma. Todos nós, meu irmão, minha irmã, nós enfrentamos desafios, não para nos destruir, não para nos deixar mal, para nos levar à morte, não, mas para trazer transformação na nossa vida, para que nós possamos estar aptos a receber aquilo que Deus já tem preparado para nós. Mas assim como foi para José, nós precisamos entender esse processo de transformação. Nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo em nós para fazer através de nós. E o primeiro ponto que eu destaco a respeito desse processo de transformação na minha e na sua vida é a preparação. Nós precisamos nos preparar. Para tudo na nossa vida, a gente precisa se preparar, não é verdade? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos tirar um tempo, nós precisamos nos preparar para aquilo, porque Deus, Ele tem propósito para nós. Deus, Ele tem algo maior para realizar em nós. Mas entenda uma coisa, nesse processo que você está sendo preparado para Deus, preparado por Deus, você vai enfrentar muitos desafios. Olha para José. José enfrentou a inveja, ele enfrentou a traição dos irmãos. Quando a gente olha a história dele, José, ele foi abandonado, ele foi lançado ali numa cisterna para morrer, Depois eles se arrependem, vendem ali ele como escravo para mercadores. Depois ele vai, lá no Egito, ele é vendido para Potifar, ali ele se torna escravo. Gênesis 37 fala, começa ali contando a história a respeito da vida de José. E lá no Egito, ele sofre falsa acusação, A esposa de Potifar, ela se enfeitiça, se encanta, por José, tenta seduzi-lo de todas as maneiras e ele rejeita aquela mulher. Nós vamos ver que ela arquiteta ali um plano para poder prendê-lo. Ele é acusado de abuso. E quando ele está na prisão, quando José ele está na prisão, olha só, ele interpreta ali 2 sonhos, que a Bíblia fala. Em Gênesis 39, 40 vai falar. Ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, e quando ele interpreta o sonho, ele pede, olha, lembra de mim quando você sair daqui.
E alguém lembrou dele? Não, ninguém lembrou. José, ele ficou ali naquela prisão esquecido, aparentemente abandonado, aparentemente sozinho. Era o tempo de preparação. Era o tempo de preparação na vida de José. Sabe, irmãos e irmãs, nesse período de preparação, onde Deus está ali trabalhando em nós, Deus está forjando o nosso caráter. Deus está ali moldando o nosso interior. O Senhor, Ele está ali lapidando as nossas vidas. É necessário esse tempo de preparação. É necessário para que Deus venha trazer à tona a realidade que está dentro de nós. Quem sabe os sentimentos que José nutria dentro de si? Quem sabe a dor que aquele homem levava? Tantos desafios que ele enfrentou, desde da saída da sua casa, o abandono, a traição dos irmãos, longe da família, sendo escravo, preso, acusado injustamente. Gente, quantos desafios ele enfrentou. E eu quero falar uma coisa para você. Nesse processo de transformação, nesse tempo de preparação do Senhor na sua vida, as dores vão vir. Vai doer. Sabe por quê? Porque a dor é necessária para que haja cura, para que haja restauração completa na nossa vida. Deus, Ele quer trabalhar dentro de nós. Deus, Ele quer nos limpar, Ele quer trazer uma cura plena em todas as áreas da nossa vida. E é necessário esse tempo de preparação para que a gente possa estar apto para receber as promessas do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para nós. E esse tempo nesse processo de transformação, nós precisamos aprender a enfrentar esses desafios da vida. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos deixar que o Senhor nos dê um novo entendimento, um novo olhar, uma nova direção, para que a gente possa continuar caminhando, mesmo no meio das dores, mesmo que doa, mesmo que estejamos sofrendo, mas é necessário nós continuarmos na presença do Senhor. Quantas vezes somos surpreendidos por situações que nos acomete, situações de humilhação. Talvez você está vivendo essa situação de humilhação. Talvez você tenha sofrido situações de afrontas, intrigas, confusão, inveja. Quem sabe você tem se sentido abandonado. Talvez você olhe e fala: Senhor, o que está acontecendo? Parece que o Senhor não me ouve, parece que as coisas não acontecem. Talvez você está passando por uma situação de traição. Sabe, meu irmão e minha irmã, realmente existem situações na nossa vida que a gente não compreende, talvez você nunca vai compreender. Mas a palavra do Senhor diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósito na sua vida, e nesse processo de transformação, meu irmão e minha irmã, esteja sensível a esse preparo de Deus, esteja sensível a esse trabalhar do Senhor na sua vida. Deixa Deus continuar agindo, movendo em você. Deus é aquele, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Então não é só as coisas boas, mas é as más também. Aquilo que vem para nos afligir, aquilo que vem para causar dor, aquilo que vem para nos entristecer, Deus transforma em bem. Não foi isso que José falou?
para os seus irmãos? Não foi isso que ele disse, que o Senhor, ele transforma, né? Transformou todo mal em bem? Deus transforma, porque tudo coopera para o seu crescimento, tudo coopera para o seu desenvolvimento. Como eu falei, Deus não quer que a gente continue da mesma maneira, Deus não quer que a gente permaneça estagnado, Deus não quer que nós venhamos permanecer parado. Deus tem algo maior para você. Mas entenda esse processo de transformação, esse tempo de preparação. Deixa Deus te preparar para que você possa viver esse novo nível na presença dele, para que você possa viver essa nova história, esse novo tempo na presença do Senhor. Mas um outro ponto que eu ainda quero destacar é a respeito do tempo. Além da preparação, existe o tempo. E a palavra de Deus em Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sabe? Não queira acelerar os processos de Deus na sua vida. Não queime etapas. Respeite o tempo de Deus. O tempo do Senhor é perfeito. Ele é perfeito em tudo que faz. Nós precisamos discernir o tempo. E esse tempo que eu falo não é o tempo natural, é um tempo espiritual, e as coisas espirituais nós vamos conseguir discernir somente no Espírito. José entendeu o tempo de Deus na sua história. A Bíblia fala que o nome dele vai aparecer em Gênesis 37, lá no versículo 2, quando ele tinha 17 anos. Mas no capítulo 41, lá no verso 46, vai dizer que José, ele tinha 30 anos quando ele se apresentou diante do faraó. Olha o tempo de Deus chegando na vida de José. Foram 13 anos de preparação. Mas o tempo de Deus, ele chega, meu irmão e minha irmã. O tempo de Deus, ele vai chegar na sua vida. Quem sabe você está esperando 13 anos como José? Quem sabe você está esperando a 10, a 20, a 30? O tempo de Deus vai chegar na sua vida. O tempo de Deus vai chegar na sua história. Creia nisso, creia nisso. Mas eu quero falar uma coisa no seu coração nessa tarde. Nós não podemos acelerar as coisas. Nós não podemos querer dar um jeitinho, sabe? Para Deus, querer ajudar Deus. Não, Deus não precisa da nossa ajuda. Deus, ele só quer que você acredite, que você confie, que você creia que o tempo dele na sua vida é perfeito, e quando chegar, ele vai fazer tudo aquilo que você precisa. Ele é o Senhor da nossa história, ele é o Senhor da nossa vida. O nosso futuro está nas mãos dele, meu irmão e minha irmã. Não queira dar um jeitinho para o Senhor. Não queira acelerar as coisas. Ah, mas está demorando. Parece que Deus não me ouve, as coisas não estão acontecendo. Não seja precipitado. Não queira ser alguém apressado, imprudente, que atropele as coisas. E quando nós agimos dessa forma, você deve conhecer a história de Sara. Sara, havia uma promessa de um filho na vida dela. Só que Sara, pela idade, avançada, Abraão, ela quis acelerar as coisas. Não, tá demorando demais, não é possível, não vai acontecer. E nós vemos na história que ela entrega a sua serva para que pudesse gerar um filho, de Abraão. E as consequências dessa atitude precipitada foram devastadoras.
Porque, queridos, quando nós atropelamos o tempo de Deus na nossa vida, nós trazemos consequências devastadoras sobre nós. Então, queridos, não acelere as coisas de Deus. Ainda lembrando de Sara, foram 25 anos que eles esperaram para o cumprimento da promessa. Mas ainda que demore, é o tempo de Deus, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é conforme a nossa vontade, mas é do jeito do Senhor, é conforme a vontade dEle, é no tempo dEle, é que as coisas vão acontecer. Você não precisa acelerar nada, você não precisa tentar dar o seu jeito, querer colocar sua mão em nada. Só creia, só confie e continue esperando no Senhor. Como diz o salmista, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. O seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar. Apenas continue confiando e acreditando naquele que pode mudar todas as coisas. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo, nem antes e nem depois. Confie no tempo de Deus. Busque direção ao Espírito Santo para que você possa tomar decisões acertadas, para que o Espírito Santo de Deus te conduza em todo o seu caminho, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí eu quero falar sobre o último ponto aqui. Eu falei que no processo da transformação, a gente precisa entender, no processo de transformação a gente precisa entender a preparação. Nós precisamos entender o tempo para podermos viver o propósito de Deus. Gênesis 50, no versículo 19, diz assim: E José disse aos seus irmãos: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. José, ele estava vivendo aqui o cumprimento da promessa de Deus. José, ele estava vivendo aqui, ali a realização daquilo que Deus havia sonhado para ele. Mas para isso o processo de transformação foi necessário na vida dele, assim como é necessário também na minha e na sua vida, para que nós venhamos viver um tempo novo, para que nós venhamos viver o propósito que ele tem para nós, uma nova história, um novo tempo, um novo ciclo. Nós precisamos entender esses processos na nossa vida. José entendeu que ele estava sendo preparado para algo muito maior, de escravo a governador. Como eu falei, nem sempre foi assim a caminhada dele, mas Deus mudou a história daquele homem e Deus pode mudar a sua história. Os desafios que nós enfrentamos faz parte dessa transformação na nossa vida, porque é nesse processo, meu querido, minha querida, é que nós somos preparados. É que nós precisamos entender, discernir o tempo, para que nós possamos viver o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem algo maior para realizar na sua vida. Deus quer te conduzir a um próximo nível. Deus quer te elevar a lugares altos na presença dEle. Mas você precisa entender os processos. Ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que você sinta vontade de desistir na caminhada, mas olhe para o Senhor, creia nele, confie nele. Olhe para a história de José. Tira um tempo, leia sobre a vida de José, sobre a trajetória dele. Uma caminhada de fé, de perseverança, uma caminhada de confiança, porque ele entendeu esse tempo
de Deus na vida dele. Ele entendeu os processos que ele precisava passar para que ele pudesse viver um tempo novo em Deus. Deus tem um tempo novo estabelecido sobre a sua vida. Deus tem uma nova história para você. Creia, confie, que possamos, enfrentar esses desafios com perseverança, com fé, com confiança naquele que te chamou. Naquele que te chamou. Se ele te chamou, ele te escolheu, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem prometido. O Senhor é fiel. Creia, creia. Ele é bom em todo tempo o Senhor é bom. Independente da circunstância que você possa estar vivendo, Ele é bom, Ele é bom. Olhe para Ele, olha para Ele, o autor e consumador da sua fé é o Senhor Jesus Cristo. Nele não há nenhuma sombra de variação. Ele é perfeito em tudo o que faz. Entenda esse tempo de preparação, o tempo de Deus estabelecido para você, para que você possa viver o propósito dele na sua vida. Aleluias, glória, glória a Deus.